Meu papel aqui hoje é não atrapalhar, porque, nossa, que louvor lindo esse, né? E parece assim, a gente não conversou, a gente não falou, mas todas as canções que nós cantamos aqui está diretamente ligado àquilo que a gente quer conversar com os nossos irmãos aqui. E, puxa vida, a Iana conseguiu traduzir com tanta beleza o que a gente quer conversar, que coisa linda, meu Deus, levantou uma bola e meu papel é só não atrapalhar mesmo. Meus irmãos, quando a gente ouve na carta de Paulo aos Efésios, que diz, enchei-vos do Espírito, como é que você lê esse texto? Como é que você lê essa palavra ministrada por Paulo? Não precisa responder, não precisa responder, seja só sincero com o seu coração. A gente responde como quem quer se encher, ou a gente responde como quem transborda, e como quem está cheio, e como quem oferta. Enchei-vos do Espírito eu me encher, ou enchei-vos do Espírito eu soprar. Querido Carlinhos, ele fala muito disso, não é sobre isso que a gente vai conversar aqui, mas ele fala muito sobre essa peça literária que a gente ama, que é o Sermão do Monte. No comecinho diz, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte como se assentasse, os seus discípulos se aproximaram e ele começou a ensiná-los dizendo, aí começa lá as bem-aventuranças e o texto vai até o final do capítulo 7. E a impressão que eu tenho, se bem que lá no final do capítulo 7, diz que as multidões se encantavam com o que ele falava, porque ele falava como quem tinha autoridade. Eu penso que Jesus extrai os discípulos do meio da multidão e leva para um lugar mais alto, para que a informação seja mais ou menos a seguinte, está vendo a multidão? Elas parecem multidões perdidas, como alguém que não tem um pastor. Então o papel do discípulo é se infiltrar, é se meter, se mexer, se movimentar no meio da multidão, para viver a condição, o ensino, a decisão de ser um discípulo, para transformar a multidão em discípulo. A multidão quer as bênçãos de Deus, o discípulo quer só o Jesus de Nazaré, o Deus revelado no Jesus de Nazaré. Então é mais ou menos assim, só para você guarda isso. Não é Jesus falando de um lugar alto. Eu acho que é Jesus elevando a consciência dos discípulos, elevando a consciência, não é o lugar alto, é uma elevação de consciência para a gente perceber o nosso papel de discípulo. Esse é o primeiro ponto, guarda só isso aí, para a gente preparar essa ambiência. E semana passada, eu vivi um momento assim de solitude, não foi planejado, né? A Sinara foi para o aniversário do pai dela, em Canindé, e os meninos debandaram para as namoradas, é normal, está tudo certo, né? E eu aproveitei aquele tempo para... Eu precisava montar um programa de treinamento de líderes, de uma empresa que eu faço consultoria, é um programa de desenvolvimento de liderança, um PDL, e eu falei, então eu vou aproveitar e vou me isolar. Só que nesse momento de solitude, eu comecei a pensar sobre a vida. Na jornada, no caminho, eu me deparei com algumas pessoas que vivem essa ambiência de rua, e eu comecei a perceber o meu coração mexido, e quando eu cheguei lá no local, que eu fiquei sozinho, praticamente o final de semana todo, eu liguei a televisão, coloquei uma música, e a primeira música que veio foi uma música de 89, do Herbert Viana, do Paralamas do Sucesso. E a música se chama A Lanterna dos Afogados. E eu passei aquele momento todo em choro, em pranto, assim, sabe? Aquele sentimento de impotência, mas também aquele sentimento de gratidão. Em algum momento eu pensando nesse tempo da pandemia para cá, que eu atravessei alguns desertos, mas glorificando a Deus por estar atravessando com alegria, com plenitude, com a compreensão de que o coração sempre grato a Deus, não pelo deserto, mas por quem Deus é. Não é agradecer pelo deserto, mas é manter o coração permanentemente grato apesar do deserto. E eu
caí num pranto, caí num choro que eu não conseguia controlar. E eu não tive como não fazer uma associação daquela canção com o Evangelho de Jesus Cristo. Eu entendi Jesus como a lanterna dos afogados. Eu entendi Jesus como essa luz que acolhe, cheia de compaixão, cheia de misericórdia, cheio, pleno de esperança. Uma lanterna que acolhe, que aponta o caminho e que abraça, que socorre. E eu comecei a raciocinar e a refletir sobre isso. Quando o Carlinhos me ligou acho que foi sexta-feira, que ele ia para o Rio Grande do Norte, eu falei, eu acho que eu vou conversar sobre isso, porque a gente vive um tempo em que a igreja que busca privilégio não entende. A comunidade, a igreja, a instituição que busca privilégio, ela não consegue alcançar essa consciência plena. Por isso que eu entendo que quando Jesus sobe ao monte e os seus discípulos se aproximam, não é para ele falar de um lugar alto para um lugar baixo, é para elevar a nossa consciência para algumas coisas. E eu imagino que a consciência é essa. Naquele momento ali eu fiz essa ponte com o Evangelho de Jesus, pensando em amor associado à justiça, que eu imagino ser a equidade. O que é a equidade? É quando o amor e a justiça se aliam, porque tem um grito aí, meu irmão, tem um grito, tem um clamor. Nós temos um monte de gente aqui que sabe o que é isso. Que um casal que sabe de perto o que é um clamor de dor, de sofrimento, Serginho, Paulinha, e que tem um coração que vai nessa direção. Quando eles sabem de alguém, eles já se movem, se movimentam. Vocês são inspiração porque eu estou falando aqui agora, meus irmãos. Tem um grito, tem um clamor de gente dizendo assim, eu estou com fome, eu estou sozinho, eu estou solitário, eu engravidei e fui expulso de casa pelos meus pais. Tem alguém dizendo que não tem onde dormir, tem alguém gritando, eu estou doente, eu não sei o que fazer. E eu imagino que esse grito, esse clamor chega a Deus, e a resposta de Deus para esse clamor, eu tenho a impressão, meu irmão, que sou eu e você. Quando alguém ora, quando alguém clama a Deus, nós somos a resposta de oração de Deus, como os filhos que vão. É como se o conselho da Trindade estivesse dizendo para a gente assim, quem vai por nós? E a percepção que eu tenho, meu irmão, é que nós somos as respostas dos clamores, as dores, desses que Jesus chama de meus pequeninos. Muitas vezes não é só a mão na massa, é um gesto simples, é um abraço, uma palavra. Em grande parte é mão na massa mesmo. E eu fiquei tão assim impactado com aquele momento ali de solitude, não de solidão, porque no final da tarde do sábado a senhora voltou de Canidela, foi fazer companhia para mim, foi muito bom. Mas eu acho que Deus queria que eu vivesse aquele momento, porque eu produzi um breve vídeo e divulguei esse breve vídeo. E teve uma pessoa que disse assim, provavelmente não tinha meu telefone, mandou no Messenger do Instagram, de suas palavras salvaram a minha vida. E essa madrugada eu já não sabia mais o que fazer, que direção tomar. Queria tanto ter um momento com você, inclusive eu estou chegando perto dele, fiz um socorro rápido, imediato, em função, a situação era muito periclitante mesmo. Eu acho que Deus me trouxe para esse espaço de solitude, só para essa pessoa. E é sobre isso que eu queria falar com os meus irmãos hoje. E eu nem falei com a Kelvin, eu não falei com o Herbens, mas quando eu cheguei aqui no set list aí de músicas, estava essa música, essa canção Tu És, que fala exatamente dessa peça literária tão linda que nós conhecemos. Eu queria convidar você se você quiser acompanhar aqui a leitura, o Evangelho de João, no capítulo 4, é uma leitura assim, eu vou ler o texto praticamente todo, porque eu acho que ele por si só já é uma conversa linda, uma grande mensagem, só o texto. Evangelho de João, no capítulo 4, esse encontro ressignificador de Jesus com aquela mulher samaritana. João 4, que diz assim, os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. E quando o Senhor ficou sabendo disso, que os fariseus estavam com esse comentário, com essa fala, ele saiu da Judéia
e voltou mais uma vez para Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. É interessante que sempre que Jesus cruzava essa fronteira, alguma coisa de extraordinário acontecia. Aqui ele estava indo da Judéia, onde fica a região de Jerusalém, o deserto, para a Galiléia, onde fica o Mar da Galiléia, região verde, bonita. Tem uma passagem que eu acho que é Lucas 17, que Jesus descia da Galiléia para a Judéia. E na fronteira com a Samaria, que era um espaço proibitivo à passagem de um judeu, Jesus encontra 10 leprosos. E esses leprosos pedem para ser curados. E Jesus fala para eles se apresentarem ao sacerdote. E no caminho, um desses leprosos já se percebe sem lepra. E volta para glorificar, para agradecer, para reconhecer o senhorio de Jesus. E até sempre vem uma pergunta à minha mente. Dos 10 leprosos, quantos foram curados? A minha impressão é que sarados realmente foram todos. Curados só foi um. Porque foi o que reconheceu o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida. E ele voltou glorificando. Então sempre que Jesus passava por ali, parece que alguma coisa acontecia. A relação do judeu com o samaritano é um muro intransponível, de preconceito de toda a ordem que se possa imaginar, principalmente da parte do judeu para com o samaritano. Mas era necessário passar por Samaria. E assim chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. E havia ali o poço de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana, tirar água daquele poço. E disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Está entre parênteses aqui no meu texto, na versão da NVI. Eu não sei se no seu também está. Mas guarda isso aí. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Verso 9. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo um judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Parênteses de novo. Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. E Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água, e o poço é muito fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço e do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise mais voltar aqui para tirar essa água. E ele lhe disse: vai, chama o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem você está agora, com quem você vive, não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. E disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Os nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar aonde se deve orar. E Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte Gerizim, e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, e nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus, é Jesus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.
E disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, também parêntese, está para vir. E quando ele vier, explicará tudo para nós. E então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. E naquele momento os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com a mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? E então, ênfase para isso aqui. E então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. E eu me pergunto: será que ele não é o Cristo? E então saíram da cidade e foram para onde ele estava. E enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. E então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Alguma comida? E disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu, porém, vos digo a vocês: abram os olhos e vejam, os campos, eles já estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim, é verdadeiro o ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ele ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos creram em Jesus Cristo. E disseram à mulher: que lindo, agora nós cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este realmente é o Salvador do mundo. Senhor, nos abençoa nesse momento, Pai, nos orienta, nos direcione, Pai, nos dirija nesse instante, Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, para que nós possamos receber essa revelação da Tua palavra, Deus, de uma forma autêntica, genuína. Ajuda-nos, Pai, misericórdia da minha vida nesse momento, eu te peço. Que o Senhor passeie livremente entre nós aqui, por meio do Seu Santo Espírito, e fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, enchei-vos do Espírito, como quem recebe, ou como quem oferta. Sugar, como quem quer se encher, ou soprar, como quem está cheio, transbordante, quer encher uns aos outros. Posso dizer para os meus irmãos que esse ensino, ele é a nossa capacidade de enchermos uns aos outros daquilo que nós estamos cheios, daquilo que transborda em nós, do Espírito Santo que transborda em nós, para sermos uma oferta viva, uns em favor dos outros. Essa afogada social, essa mulher samaritana, uma afogada em preconceitos, uma vida completamente destroçada, mas ela tem esse encontro com a lanterna dos afogados. Ela tem esse encontro com a luz, Cristo Jesus. E ela tem uma vida ressignificada. Nós podemos ver tantos afogados que ressignificaram suas vidas por meio desse encontro com Jesus. Poderia aqui citar o cego Bartimeu, poderia aqui citar Zaqueu, poderia aqui citar aquele paralítico na fonte de Betesda, aquela mulher do fluxo de sangue, afogada em isolamento social, afogada em preconceitos. Mas Jesus ressignifica essas vidas. E quando o texto fala desse encontro, a impressão que eu tenho é que Jesus foi ali só para encontrar essa mulher. A impressão que eu tenho é que era necessário passar por Samaria
só para aquele momento, só para ressignificar aquela vida e nós estarmos aqui hoje, lembrando de uma forma inspiradora para mim e para você, para que a gente possa aqui continuar pensando e conversando sobre nós somos fontes ou nós somos cisternas, poços. A nossa vida é uma cisterna que só recebe e acumula, ou a nossa vida é uma fonte que jorra. Independente do estágio em que nós nos encontremos, como a nossa querida Iana nos trouxe aqui a viver essa dinâmica tão bonita, será que o meu coração não pode parar para pensar e perceber que é extraordinário ser fonte? Porque o Evangelho não é uma presunção de direito, o Evangelho não é reivindicar direito, o Evangelho é compromisso assumido, é palavra empenhada. E percebam, que está em parênteses inclusive, que os discípulos foram comprar comida na cidade. E a mulher veio para o poço pegar água. Nós temos aqui uma simbologia de duas coisas que revelam as nossas carências: comida e bebida. A mulher foi buscar água, sede. E os discípulos foram comprar comida, fome. Agora o que ocorre é que uma pessoa absolutamente improvável abandona o símbolo das suas carências, o cântaro, vai para uma cidade, testemunha de Jesus e traz uma cidade inteira para ter esse encontro ressignificador com Jesus. E os discípulos que foram comprar comida não trouxeram ninguém. E é paradoxal, é estranho, às vezes até de difícil compreensão como Jesus age, mas é maravilhoso. Porque ele escolhe uma pessoa absolutamente improvável, em todos os aspectos que você possa imaginar. Primeiro, uma mulher que já não tinha a devida importância nas relações daqueles tempos. Segundo, uma mulher samaritana, recheada de preconceito de toda a ordem. Terceiro, com a vida completamente destroçada. 5 maridos tu já tiveste, e esse que está contigo agora não é o teu marido. Mas só faltava para ela uma fonte de água viva. E por fim, um profeta na sua própria terra que não tem valor para nada. Eu fico aqui lembrando de o próprio Jesus Cristo, o próprio Deus em carne e osso. Depois de batizado no Jordão, depois dos 40 dias e 40 noites no deserto, ele volta para a sua terra, Nazaré da Galileia, para dar início prático ao seu ministério. E ali, num sábado, como de costume, ele vai na sinagoga. A Jesus é entregue as escrituras. Ele abre ali no livro do profeta Isaías, no capítulo 61, e diz: o Espírito do Senhor me ungiu, porque Ele me enviou para trazer a boa nova aos pobres, para libertar os presos, para restaurar a vista aos cegos, para libertar os cativos e para inaugurar o tempo da graça, para inaugurar o reino de Deus aqui nessa terra, em meio à humanidade. E nesse momento, o que é que fazem com Jesus? Tentam matá-lo, tentam empurrar ele do precipício. Profeta na sua própria terra. E olha o que Jesus faz com essa mulher. Mulher samaritana, vida destroçada, na sua própria terra, proclamando a vida e o evangelho de Jesus. Agora, para que isso acontecesse, um fato também aconteceu, que foi o abandono do instrumento que simboliza a carência. A Bíblia aqui está dizendo que ela largou o cântaro, ela deixou o cântaro para trás. E alegremente ela foi à cidade, testemunhou de tudo aquilo que ela viveu com Jesus e trouxe uma cidade inteira que se converteu à vida e ao evangelho de Jesus, em primeiro momento só pelo que ela disse. Mas depois o próprio texto diz: não, agora a gente sabe que Ele é o Cristo pelo que nós estamos ouvindo e vivendo com Ele. As nossas carências podem nos impedir de dar esse passo, que nós fomos provocados aqui na linda dinâmica da Iana, e esse passo que o texto está nos apresentando aqui. Quem vai por nós? Quem será de nós a resposta de oração para os clamores dos que sofrem, dos que padecem, dos que não tem ninguém por eles? Quem vai? E meu irmão, se nós somos a comunidade do Cristo, a igreja corpo, eu penso que isso é um ânimo extraordinário para as nossas vidas. Não é para a gente ser a solução para as dores do mundo, mas é para o nosso espaço de vida, do jeito que a gente puder, a gente ser uma lanterna
para algum afogado. Eu fui para o Pedro uma lanterna nesse momento inicial. Não consigo continuar sendo do jeito que ele está precisando. Estou mobilizando, mas eu estou perto. Eu estou perto dele, quero continuar perto dele, quero ajudá-lo. E eu disse para ele a mesma coisa que eu já disse para outras pessoas, que ele usou, na conversa comigo, ele usou o termo fundo do poço de novo. Fundo do poço, ele usou. E eu falei, então glória a Deus. Porque se é fundo do poço, não tem mais para onde ir, né? Então agora vamos cuidar de voltar, porque o lugar mais próximo da graça de Deus é o fundo do poço. Quando não tem mais jeito, Jesus vem e agarra a gente. Pela sua graça. Então, meu irmão, os símbolos da nossa carência revelam nesse texto que eles são os impeditivos. Porque a gente não vem para a comunidade para ser abençoado. A gente vem para a comunidade para comungar, para misturar as vidas. Porque se o interesse for esse, Paulo está denunciando isso lá na sua primeira carta aos Coríntios, que aí ele está chamando de reunião solene. E reunião solene Deus abomina. Porque a gente vem para comer apressadamente o nosso próprio pão. E não é isso que a vida e o Evangelho de Jesus nos ensina. Por exemplo, tem muitos ministérios em presídios, em hospitais. Eu não consigo, por exemplo, passear, transitar com muita tranquilidade dentro de um hospital, apesar de ter trabalhado muito tempo com saúde. Então, para mim, se é uma coisa chocante e difícil, se o sangue, se uma UTI, eu não preciso forçar uma barra. Tem outras formas de eu exercer um ministério de acolhimento, de compaixão, de misericórdia por aqueles que sofrem. É possível, por exemplo, a gente exercer isso abraçando, é possível a gente exercer isso aconselhando, é possível a gente fazer isso dando uma direção para alguém que está perdido, mas é possível também a gente fazer isso acolhendo de forma prática. E aí eu anotei algumas coisinhas que eu queria compartilhar com os meus irmãos. É bem rápido aqui, eu caminho para o final mesmo. Algumas considerações que eu julgo importante. Jesus atravessa Samaria rompendo com as barreiras da separação, nos ensinando que essas barreiras de preconceito social, de crenças e de convicções não podem ser impeditivos para os que abraçam a vida e o Evangelho de Jesus, encantados por essas verdades profundas. Então nós, assim, do mesmo jeito que Jesus ultrapassa essa barreira, da Judéia para a Galiléia, passando por Samaria, que era uma região, os judeus davam uma volta. A palavra nos ensina que os judeus davam uma volta. Mas Jesus passou por Samaria. Ele transpôs essa barreira para abençoar. Esse encontro ressignificador de Jesus, ele foi um encontro a partir, por exemplo, daquilo que é a natureza de Deus, que é a graça. É o amor tangibilizado. É o amor que se materializa. É o amor que se torna prático. Graça. E Jesus é a mais plena expressão de graça. E eu entendo quando o texto diz aqui, se você conhecesse o dom de Deus, e quem está te pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Se você conhecesse o dom de Deus e quem está falando com você. É mais ou menos assim, se você percebesse que eu sou a própria graça em pessoa, e a lição aqui, meu irmão e minha irmã, é para que a gente entenda que a dinâmica de Deus, como nós conversamos há 2 domingos atrás, é esse amor como essência, é a graça como natureza, e a comunhão como evidência dessa graça, desse amor vivido na prática. Então, tudo que nós aprendemos de Deus é para amarmos de um jeito prático nas nossas relações. Essa é a essência da dinâmica de Deus, que precisa ser a minha e a sua essência. Se você soubesse o dom de Deus e com quem você está falando, se você soubesse que eu sou o amor tangibilizado, o amor que veio, o amor que se fez gente, para ter esse encontro com você, o texto continua e diz assim, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Jesus, a fonte que jorra para a vida, cheio de graça e de verdade, para nos abençoar, para nos animar a sermos uma revelação plena de quem Ele é. Um outro ponto que eu queria, já caminhando para o final, é que a igreja que busca privilégio, meu irmão e minha irmã, não se oferta para ser fonte. E a gente vive esse drama hoje no Brasil. Uma igreja religiosizada, não sei nem se o termo se aplica, e eu gosto de dizer que não é uma igreja ruim ou frágil, porque tem um país ruim ou frágil.
Mas é um país frágil porque tem uma igreja que não cumpre o seu propósito. E esse propósito é ser uma igreja que revele Cristo Jesus. Só isso. Esse propósito é o propósito de nós vivermos aquilo que Deus nos criou para sermos, os filhos que o revelam. No ambiente da vida, a gente ocupa esses ambientes revelando virtudes do nosso Pai para que o nosso Pai seja visto. Um país e um mundo não verá Deus, se não forem os seus filhos vivendo as suas virtudes. Deus é invisível, Deus não pode ser visto. O único jeito de Deus ser visto é através da minha vida e da sua vida, ocupando os espaços da vida, vivendo as virtudes do nosso Pai, amando de uma forma graciosa e prática nas nossas relações. Essa é a dinâmica. Essa é a síntese da dinâmica de Deus. A identidade de Deus, a natureza de Deus e o propósito de Deus. A essência que se evidencia na graça para um propósito. Eu amo de um jeito prático nas minhas relações. E quais relações? Todas. Todas. Inclusive daquelas pessoas que não fazem parte do nosso meio de uma forma mais íntima. Mas se a oportunidade se apresenta e a gente se oferece, o grande cuidado que nós temos que ter, meu irmão, é com o critério da justiça. É amar de forma prática por meio das nossas relações, levando em conta os valores da justiça de Deus. Porque, só um exemplo, se eu for lá no meu amigo Pedro e levar uma cesta básica, um socorro, e de alguma forma eu tornar isso uma dependência, tem uma ação social, tem uma ação boa, ajudou, show, beleza, mas provavelmente não tem justiça porque continua uma dependência. Então nosso papel é devolver a ele o protagonismo da vida dele. Aí isso é justiça. Recentemente eu vi na minha cidade, um vereador pegou uma cesta básica, levou para uma localidade, entregou uma cesta básica e fez uma comunicação de rede social tão absurda, que eu falei, meu Deus, uma cesta básica. Se tem publicidade, provavelmente não tem justiça. Se você publiciza com o propósito de se vangloriar, não tem uma ação legal, ajudou alguém, mas não tem justiça. Às vezes é importante a gente divulgar, porque tem um ministério que a gente quer fortalecer, a gente quer atrair pessoas que apoiem, está tudo certo. Mas quando o propósito é uma autopromoção, aí só tem a ação social, só tem a caridade, mas como foi movida a interesses e publicizada por esse motivo, a justiça saiu de campo. Não tem justiça. Só esse cuidado, né? Porque todas as vezes que nós vamos na direção de alguém, o propósito é ressignificar a vida. É devolver às pessoas o protagonismo da sua própria vida. E eu lembrando aqui, localidadezinha de Campestre, temos jovens que a gente se reunia com mais frequência, hoje está com mais tempo que eu não vou. Mas numa dessas vezes eles falaram assim, vamos lá na Dona Margarida. E a Dona Margarida virou uma inspiração para a minha vida até hoje. A gente fazia pequenas celebrações debaixo de um cajueiro, era muito, muito legal. E a gente foi lá na Dona Margarida e chegamos lá, ela estava assim, encolhida numa rede, encolhida. A casa fedia, né, tinha um cheiro forte. E o diagnóstico deles, profunda depressão. Falei, meu Deus, como pode? E o esposo dela, a pessoa com quem ela vivia, não sabia o que fazer. Mas uma depressão tão profunda que ela não conseguia se levantar daquele ambiente. Fazia as necessidades naquela rede. E os meninos falaram assim, o que é que a gente pode fazer? E a gente se juntou lá. Eu liguei para o meu cunhado, falei, você conhece um psiquiatra em Pacajus? Ele falou, conheço. Dá para você conseguir uma consulta? Ele, consigo. E remédios? Eu consigo também. E os meninos falaram, a gente pode vir dar uma arrumada na casa dela. A gente faz isso, faz aquilo outro. E a gente passou um tempo acompanhando a Dona Margarida. E eu voltei lá, uns 60 dias depois, a Dona Margarida estava dizendo assim, eu quero agora me casar. Eu falei, gente, isso é lindo, porque isso é ressignificar, isso é devolver o protagonismo da vida. Aí nós conseguimos aposentar os dois. Os meninos, né? Eu só fui o instrumento. Mas o Renato, aí a gente fundou uma pequena comunidade, e aí a gente foi lá no Chorozinho e procuramos lá uma igreja que a gente minimamente, porque tem uma religião muito impregnada ali, uma coisa meio, cara, trazer isso para cá não vai ser legal. Aí a igreja presbiteriana topou assumir. E está lá a comunidade até hoje. A Dona Margarida está lá frequentando a comunidade, não somente frequentando, mas participando ativamente. É disso que eu estou falando quando me refiro à justiça.
é o ressignificado de uma vida, é o protagonismo resgatado, e não somente uma ação que torna as pessoas dependentes, porque dependência não tem nada a ver com Jesus Cristo, o que tem a ver mesmo com Jesus Cristo é liberdade. E Ele nos libertou para uma liberdade plena, tão plena, que ela é uma liberdade até de nós mesmos. Caminhando para o fim, meus irmãos, caminhando aqui bem para o final. No Evangelho de João, nesse mesmo Evangelho de João, no capítulo 14, que é um capítulo lindo, lá no verso 6, diz assim: respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E eu estava aqui vendo esse verbo, não sei se vocês perceberam. Não é ir ao Pai, é vir ao Pai. Vocês perceberam? Alguém já conseguiu dar uma paradinha para pensar na colocação desse tempo verbal? Ninguém vem, não é ninguém vai ao Pai, é ninguém vem ao Pai se não for por meio de mim. Ou seja, o acesso ao Pai é uma ação relacional guiada por Jesus, que chama a nós virmos a Ele. Então, Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. Então a gente não vai, a gente vem, a gente se achega, a gente se aproxima, a gente se assemelha. Eu acho que esse tempo verbal tem a ver com assemelhamento a Jesus. Ou seja, vir ao Pai é a gente se parecer com Jesus Cristo. Indica uma aproximação pessoal e espiritual, mais que um simples movimento físico. Revela que a iniciativa do caminho para Deus parte de Jesus e exige uma resposta humana, minha e sua, vir a Ele. E esse verbo reforça o papel de Jesus como mediador e o foco da comunhão com Deus, mais do que a ideia de um destino geográfico. Não é um destino geográfico, é um assemelhamento que nos faz nos achegarmos ao nosso Pai, tendo Jesus como a referência, e esse assemelhamento é o que nos coloca nesse tempo verbal de vir ao Pai. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E as lições, meus irmãos, para a gente refletir, a missão dos filhos de Deus é cruzar as barreiras. E eu estou me desafiando aqui. Tudo que eu disser aqui, eu começo a dizer para mim, para o meu coração, para a minha mente. A missão dos filhos, eu e você, é cruzar essas barreiras, para acolher esses marginalizados e ser instrumento de graça transformadora na vida de todos aqueles que a gente puder. De um jeito ou de outro. Muitas vezes só uma palavra, só um abraço. Mas muitas vezes, mão na massa mesmo. O poder do testemunho pessoal é o que leva os outros a encontrar Jesus. Não é dar testemunho, é ser o testemunho. Jesus nos chama a uma fé ativa, que sacia a sede espiritual e leva as pessoas a uma vida plena. Sendo testemunho, sendo testemunho, sendo testemunho. E o ministério de Jesus também é o nosso, meu irmão, porque quando ele começa esse ministério terreno, que Lucas 4 diz para nós, que ele veio para trazer a grande notícia do Evangelho de Jesus para os pobres, para libertar presos e cativos, para restaurar a vista aos cegos e para inaugurar o reino de Deus nessa ambiência terrena. Perceba que entre libertar presos e promover liberdade aos cativos, tem restaurar a vista, vista aos cegos. E eu extraio também não sei se é uma liberdade poética ou se é uma verdade cristalina do Evangelho, mas é maturidade, vista aos cegos, maturidade, olhos iluminados, para nós assumirmos o nosso propósito, a nossa vocação, que é o de, em face do assemelhamento a Cristo Jesus, nós assumirmos nos espaços que nós ocupamos, esses espaços em forma de uma lanterna, de uma luz, cumprindo a missão que o próprio Jesus deu para a gente. Vocês são o sal dessa terra e a luz desse mundo. E quando o espaço está escuro que a gente ocupa como uma lanterna, para todos aqueles que estão se sentindo afogados. Não como uma igreja que busca privilégio, mas como uma igreja que se oferta, que se oferece. De um jeito simples, singelo, ou de um jeito prático, seja do jeito que for. Seja da forma como nós pudermos ser. E meus irmãos, eu finalizo só com algumas perguntinhas aqui, bem simples. Será que esse alguém sou eu?
eu quero muito no meu coração responder, sim, eu sou. Eu quero muito. Se eu tiver alguma fragilidade humana que me atrapalhe, eu vou lutar contra essa fragilidade humana. Eu vou tentar romper essa barreira. Porque eu tenho certeza no meu coração que eu quero. Quero ser uma lanterna para todos os afogados que se aproximarem de mim. Eu desejo isso no meu coração. E eu tenho certeza que vocês também. Mas a questão é, como é que eu me encontro nesse momento, no meio dessa ambiência, que parece que tende a se agravar um pouco mais, né? Como eu estou encontrando com os afogados da vida que se aproximam de mim. E eu finalizo com isso. Teve um tempo que eu queria sair do mercado, não aguentava mais esse modelo frio, seco, opressivo, de muita coisa errada. E aí eu passei um ano num trabalho de psicologia clínica, coaching, que era quando a palavra coach tinha valor, né? Agora não tem mais valor nenhum. Estragaram a palavra, mas é uma coisa muito séria. Uma psicóloga incrível, que eu aprendi a admirar. E depois de um ano, ela fez toda a minha identidade, ela fez tudo. E ela me disse uma coisa assim que mexeu comigo. Ela falou, não faça, eu não deveria falar isso, o meu papel não é esse, eu estou fazendo algo que eu não posso fazer. Mas eu vou fazer porque eu desejo fazer. Não faça essa covardia, nem com o mercado, nem com você. Você precisa continuar. E o mercado precisa de você e você precisa continuar. E aí eu assumi digamos assim, uma missão que me trouxe com toda a força. Talvez Deus me queira no meio desse mercado para ser essa lanterna, para ser essa luz, para clarear. E aí eu mudei toda a minha estratégia. A minha identidade passou a ser assim, qual é a missão responde a pergunta, qual é a razão de nós existirmos? É a missão dentro de um planejamento estratégico. E a minha razão de existir naquele momento eu defini com ela, é fazer diferença, seja do tamanho que for, na vida de qualquer pessoa que se aproximar de mim. Isso 2006, 2007, por aí. Eu lembro bem dessa data porque foi quando eu voltei de São Paulo. Então ali eu tracei a minha identidade pessoal, como uma empresa traça a sua identidade empresarial. Traça o seu propósito, a sua missão, os seus valores, a sua visão de futuro. Eu lembro que eu gravei um CD cantando. Eu cantei. Eu produzi 2 músicas, escolhi 4 e fiz um CD musical de 6 músicas, eu cantando as músicas. Por quê? Porque eu coloquei lá com ela. Ela me fez eu criar esse desafio. E aí eu assumi aquele propósito. Então eu vou continuar vivendo esse mercado de uma forma que me inspire. A forma que me inspira é eu ser um pontinho de luz ali no meio de alguma escuridão que possa revelar Jesus Cristo nessa ambiência que não é fácil, que é um ambiente corporativo, empresarial. E de lá até hoje eu vivo esse propósito. De lá até hoje eu vivo esse propósito. E não é um self-promotion, de jeito nenhum, é um testemunho mesmo. Por quê? Porque é algo que alegra o meu coração, que trouxe alegria genuína para o meu coração e que é o que faz eu acordar com o olho brilhando todo dia. Porque eu confesso assim, estou um pouquinho cansado. Se eu pudesse, eu estava fora mesmo agora, escrevendo algum livro, dando palestras, participando de um conselho, era o que eu queria fazer. Mas como não dá, e eu preciso continuar nessa batalha, jornada da vida, então eu encontrei um jeito para me animar, e o jeito foi esse. Preencher esse espaço que não é fácil, de um jeito que, da forma que eu puder, revelar a vida, o ministério, o ensino, e o ministério de Jesus, muitas vezes de um jeito silencioso, só vivendo, só sendo testemunho. E eu percebo que está dando certo em alguns momentos, eu fico feliz por isso. As empresas que eu estou atuando hoje, como uma espécie de consultor, mentor, todas elas permitem fazer algumas coisas. Por exemplo, a gente termina as reuniões de resultados, que é uma reunião difícil, de cobrança, mas a gente termina orando. Numa das empresas, que ele até cedeu para a gente para fazer o culto quando teve fechado aqui. Tem a entrega do dia. O que é a entrega do dia? São 15 minutos, uma música, um louvor, uma palavra rápida e uma oração. 15 minutos. Todo dia começa desse jeito. E teve um tempo que eles não fizeram, e ele falou, estou sentindo falta de alguma coisa nessa empresa. Eu queria que voltasse. Ele mesmo pediu para voltar. E ele não é evangélico. Ele não é evangélico. Ele é um filho. Eu tenho certeza que ele é um filho de Deus.
Jesus está no coração dele, ele só não confessa a fé evangélica, que não tem muita importância, para falar a verdade. Não tem muita importância. Sim, sim. Então, meus irmãos, que nós sejamos a resposta de oração daqueles que clamam, daqueles que sofrem, daqueles que levantam um clamor a Deus, muitas vezes sem palavras, chorando, coração desesperado, e que nós possamos ser essa lanterna desses afogados. A lanterna desses afogados. Só um trecho da música, e a gente ora, e eu concluo, e a gente vai para casa. Mas a música diz assim: quando está escuro, e ninguém te ouve, quando chega a noite, e você pode chorar. Há uma luz no túnel dos desesperados, há um cais de porto para quem precisa chegar. Eu estou na lanterna dos afogados, eu estou te esperando. Vê se não vai demorar. Uma noite longa para uma vida curta, mas já não me importa, basta poder te ajudar. E são tantas marcas que já fazem parte do que eu sou agora, mas ainda sei me virar. Eu estou na lanterna dos afogados, não se demore, eu estou te esperando. Vê se não vai demorar. Que a gente possa ser uma lanterna para algum afogado em qualquer momento da vida, ou em todos os momentos da vida, meu irmão. Hoje, sempre, como um reflexo da vida de Jesus Cristo em nós, como um reflexo, por exemplo, do ministério de Jesus Cristo em nós. Só uma palavra, só um abraço, Não é sacrifício, não. Às vezes tem um sacrifíciozinho, mas é só a gente decidir ser um pontinho luminoso que clareia o nosso entorno. É a gente ser o sal que dá sabor à vida, que agrega valor à vida, que agrega sabor à vida. É a gente cumprir essa missão tão linda que o próprio Jesus nos deu, sal dessa terra, luz desse mundo. E enquanto luz, ser uma lanterna, que aponta caminho, que diz: eu estou aqui aceso, pode vir. Se aproxime. Eu não sei se eu vou conseguir sanar, resolver, mas vem que talvez juntos a gente consiga fazer alguma coisa abençoador para a sua vida, para a minha vida. Porque o Procica é para todos nós aqui, meus irmãos e minhas irmãs, uma oportunidade de nós exercermos um pouquinho de justiça. E quando a gente assume o papel de uma lâmpada, de uma lanterna, para quem está se afogando, é uma chance que Deus está nos dando de ocupar esse espaço da vida, exercendo um pouquinho de justiça. Senhor, muito obrigado, Deus, muito obrigado por esse tempo, por esse momento, Senhor. E eu espero, Paizinho, que a Tua palavra viva, de alguma forma, marque, Senhor Deus, algum pontinho nos nossos corações, a começar pelo meu, Pai, e que nós possamos, Paizinho santo e querido, sermos uma expressão de quem Tu és, em meio às nossas limitações, aos nossos limites humanos, às nossas fragilidades humanas, que nós possamos, Deus, ser a revelação de quem Tu és, nessa ambiência tão insípida, tão escura, Deus, desse mundo, desse tempo tão difícil, Paizinho. De uma maldade que a gente não consegue nem entender, meu Pai. Uma maldade, o ódio como estratégia, a separação como estratégia, Deus. E nós não sabemos como nos comportar diante de tudo isso, Senhor. E o que nós te pedimos agora, Paizinho, é para que a Tua luz mais brilhante, tenha em cada um de nós aqui, Deus, um reflexo. Para que ela possa de alguma forma clarear, Deus. De uma forma pequenininha, média, do tamanho que for o Teu propósito para as nossas vidas. Mas, Pai, o que nós te pedimos é que o Senhor coloque no mais profundo dos nossos corações, Deus, esse desejo, essa vontade de ser um pontinho luminoso que Te revela no meio dessa escuridão, de ser uma lanterna para alguém que está se afogando, Deus, de sermos a resposta das orações, Pai, desses que clamam pelo Teu socorro e pela Tua salvação, de alguma forma. Que nós possamos, Deus, ser um ponto de esperança para quem nós pudermos, Pai. Ajuda-nos nesse sentido. Nós somos muito, muito, muito frágeis, muito falíveis, Deus. Mas nós estamos comunitariamente aqui declarando o que nós queremos. E é por isso que nós Te pedimos. Nos ajude, Senhor Deus. Dá-nos uma semana abençoada, de alegria, Pai. Coração alegre, a despeito das dores e dos dramas da vida, e nós possamos, Deus, percorrer essa história, Pai, essa nossa história,
com dignidade, com esperança, com alegria, Deus, a despeito das circunstâncias, a despeito de quaisquer contingências dessa vida. Nos ajuda, Deus, nos ajuda nesse sentido. E que nós possamos, Pai, te desejarmos ardentemente, no mais profundo dos nossos corações, para pela semelhança contigo, Jesus, a nossa referência, nós possamos ser bênção, nós possamos ser resposta de oração para a vida de todos aqueles que levantem a Ti o seu clamor de dor, de drama. Ajuda-nos nesse sentido, usa-nos, Pai, usa-nos como Teus instrumentos de alguma forma, Pai. Abençoa a nossa comunidade, Deus, para que ela continue cada vez mais abençoando crianças e famílias, quem ela possa. E que nós possamos ser partícipes disso, Senhor Deus. De uma forma ou de outra, Deus. Que essa comunidade se agigante nesse propósito, Senhor. Não é uma fala de um lugar alto para um lugar baixo. É uma ampliação de consciência, é o que nós estamos te pedindo aqui, Senhor. Que em comum união, em comunhão e em comunidade, nós possamos, Deus, progredir, avançar nessa consciência, Deus. E estarmos, Senhor Deus, multiplicando os esforços para sermos uma comunidade que alcança, que clareia, que acolhe, que ama, que agracia, que derrama todo o seu coração na miséria do outro. Ajuda-nos nesse sentido, em nome de Jesus, e que o amor de Deus, o Pai, o amor de Deus que é a identidade de Deus, a graça bendita de Jesus, que é a natureza de Deus, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo, que é o propósito eterno de Deus para cada um de nós. Que essas bênçãos preciosas do Pai, do Filho e do Espírito Santo nos ensine a amar de uma forma graciosa nas nossas relações. Nos ensine a vivermos a dinâmica de Deus na nossa dinâmica de vida. Que essas bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo estejam com todos nós aqui nesse momento, nesse ambiente de celebração, mas também com todo o povo de Deus, lá fora, em todos os lugares, em todo o tempo, e em especial, muito especialmente, àqueles que Jesus chama de meus pequeninos. Que essas bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo estejam alcançando os teus pequeninos, Jesus, tendo em nós o instrumento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma ótima semana, meus irmãos. Deus abençoe. Deus abençoe.